significa as tribulações, a vida que nós passamos aqui na terra. E Jesus está aí. E nós passamos por toda a nossa vida, todas as tribulações, os problemas que vêm, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sem olhar para Jesus, nós nos desesperamos. Então, Israel passou pelo Rio Jordão, olhando para a arca, que é uma representação de Jesus. Assim nós passamos pela nossa vida também aqui na terra, olhando sempre para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Quando Deus manda fazer a arca, Ele diz: farão uma habitação, e eu habitarei no meio deles. E a Bíblia diz em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se nós olharmos para cada peça do tabernáculo, nós vamos ver Cristo. Vamos olhar para as principais. O altar de sacrifício significa exatamente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Se nós olharmos para a bacia ali onde os sacerdotes se lavavam, Jesus é quem nos purifica de todo pecado. Se nós entrarmos ali no lugar santo, nós vamos ver que ao entrarmos do lado direito, nós vamos ver a mesa da proposição, onde tem ali os pães, né? Que é o alimento, significa exatamente a palavra. Jesus é o alimento do todo crente, Ele é a palavra viva de Deus. E Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimentar jamais morrerá. Ele dá vida eterna. Se nós olharmos para o lado esquerdo da entrada do tabernáculo, nós vamos ver ali um candelabro. E o candelabro tem ali 7 braços, né? Que são, lá em Isaías, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a unção completa, ou seja, é Deus mesmo representando ali Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de conhecimento, né? Vai ali os braços do tabernáculo, vão ali então os braços do candelabro, e o candelabro é colocado azeite e o fogo aceso, nunca se apaga. Então Jesus é aquele que nos dá o Espírito Santo, é a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Se nós olharmos na frente, ali na entrada, quando nós olhamos aquele grande véu separando o lugar santo do lugar santo dos santos, vamos ver que ali existe um incensário. E esse incensário tem ali um incenso que é oferecido a Deus como cheiro suave. E a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ali é o lugar de oração, de intercessão. Ele está à direita do Pai, onde intercede por nós. É o nosso intercessor. Ele foi oferecido em cheiro suave e agradável a Deus, um sacrifício único, perfeito, diante de Deus por nós. Se nós atravessarmos esse véu, que foi rasgado de alto a baixo, Deus rasgou esse véu, retirou essa separação, nós podemos entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, através de Jesus. Nós vamos encontrar lá no Santo dos Santos a arca contendo 3 coisas: tábuas da lei, significando aí a presença do Pai. Vamos ver aí que existe um vaso contendo maná, o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, representando Jesus. E vamos ver aí a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo e o seu poder de vida, de renovação. Então nós temos um encontro com Deus aí, que antes era um encontro, uma vez por ano era oferecido o sangue de um animal e era ali queimado. Deus recebia aquela oferta em lugar dos homens. A vida dos homens estava sendo apresentada ali diante de Deus. Agora o próprio Jesus se ofereceu, não um tabernáculo feito por mãos humanas aqui na terra, mas lá no céu Ele se apresentou a Deus, oferecendo-se a si mesmo, um sacrifício único, perfeito, diante de Deus, por nós. Glória a Deus. Então tudo tem um significado, tudo leva-nos a Jesus. Então nós vemos no sacerdócio arônico, né, como foi designado por Moisés, e daí veio o sacerdócio levítico. Então isso também leva-nos a Cristo. Era um sacerdócio que já
no Antigo Testamento dava a ideia de um sacerdócio imperfeito, porque todos os dias precisavam se fazer sacrifícios pelos homens. E até o próprio sacerdote tinha que fazer sacrifício por ele mesmo, que ele era pecador também. Então era um sacerdócio imperfeito. Não conseguiu fazer com que o homem vencesse o pecado, conseguisse atingir a salvação. Então, apesar de todas as normas, de todos os sacrifícios, o homem não era salvo, não alcançava a salvação. Pelo contrário, o homem se convencia de que era pecador e que não merecia, não poderia nunca ser salvo. Então era preciso um novo sacerdócio. Era preciso um sacerdote que não precisasse oferecer sacrifício por si próprio, mas oferecesse ele mesmo, uma vez só, um sacrifício perfeito em lugar de todos. Aí é que entra Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão ou Levi. Então a Bíblia diz, se o sacerdócio arônico, levítico, fosse perfeito, fosse capaz de introduzir o homem na presença de Deus, não tinha necessidade de ter outro sacerdócio. Mas Jesus nasceu segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não era descendente de Levi, era descendente de Judá, né? Humanamente falando, quando José o adota como filho, o filho adotivo é filho legítimo, herda das mesmas coisas. Então Jesus tem o mesmo direito de José, a tribo de Judá, e pode ser rei, porque o rei vem da tribo de Judá, e Jesus reinará no milênio, como legítimo descendente da tribo de Judá. Mas Jesus não poderia ser da tribo de Levi, não poderia ser desse sacerdócio imperfeito. Ele nasceu sem pecado, ele foi concebido pelo Espírito Santo e não tinha nenhum pecado. Ele levou sobre ele os nossos pecados, mas ele não tinha pecado. Era o Cordeiro perfeito e o sacerdote perfeito. Não precisava oferecer sacrifício por ele mesmo diante de Deus, mas ele ofereceu o sacrifício por nós, em nosso lugar. Então ele levou os nossos pecados, e ele mesmo não tinha pecado. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi justificado em espírito. Foi declarado justo, porque ele não pecou. E ele desceu ao inferno em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar. Mas quando estava lá, foi perguntado o que ele fez para estar aqui. Ele pecou? Não, não pecou. Então ele não pode ficar aqui é lugar de pecador. Ele levou sobre ele os nossos pecados, mas não os dele, ele não pecou. Esse é o sacrifício perfeito. Nós podemos ver aí dentro das profecias, prefigurações, coisas que nós temos que ler e estudar para entendermos. Como uma coisa muito interessante. Por que Jesus ele diz, eu sou o pão da vida? Porque ele nasceu na padaria. Mas como Jesus nasceu na padaria? Veja bem, a cidade de Belém, no hebraico, é Betlehem, significa lugar onde se faz pão, ou seja, padaria. Jesus poderia então dizer, eu sou o pão, nasci na padaria. Deus é detalhista. Então você estudando a palavra de Deus, você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente. Jesus disse para os judeus, olha, vossos pais comeram o maná no deserto, o pão que desceu do céu. Mas morreram, porque não deram valor a esse alimento que veio de Deus. E esse alimento vinha para sustentar o corpo, a carne, que é o significado da lei. Os homens tentam cumprir a lei, mas não conseguem. E não vão ser salvos através do cumprimento de leis, porque eles não vão conseguir. A salvação não é pelas obras. Mas Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimentar, jamais terá sede, jamais morrerá. Terá a vida eterna. Ele está falando a respeito do Novo Testamento, da graça de Deus que é oferecida a todos. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que crerem que Ele morreu em nosso pecado, morreu em nosso lugar, por nós, levou sobre Ele os nossos pecados. Você acredita nisso? Então, creia agora e aceite a Jesus como Senhor e Salvador e seja salvo a partir desse momento. A salvação é dada de graça
pela graça de Deus. Só precisa você se arrepender dos seus pecados e acreditar nisso, receber isso, confessando isso com a sua boca. Está escrito em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.